só para enganar a gente. Eu estava torcendo que ela viesse, mas parece que choveu muito. A Rosângela me falou aqui em Guararema, parece que Campos do Jordão, mas aqui em Jacareí ela não está querendo chegar. Mas você já deu boa noite, já deu um abraço no seu amigo que está aí do seu lado? Você já cumprimentou? Eu quero cumprimentar aqui a Rosângela. Boa noite. Pastor, boa noite. E aí, como é que foi o seu final de semana? Foi tudo bem, irmão Freitas? Muito boa noite, Daniel, Ellen. Boa noite. É muito bom estarmos na igreja e sentirmos o calor e o carinho que um irmão traduz um para com os outros. Mas melhor ainda é sentirmos o calor do nosso grande amigo Cristo Jesus. Eu sei que você veio aqui nessa noite e certamente vai sentir a presença dele no decorrer desta programação. Gostaria de convidar você agora a curvar a sua fronte e junto vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui na tua igreja nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu estás presente aqui. E nós queremos nessa noite ouvir a tua voz através da tua palavra, através do teu servo, aquele que você escolheu para trazer o pão da vida. Que ele seja mais uma vez guiado e dirigido por ti, como foi tantas outras vezes. E agora, Pai querido, queremos participar desse louvor. Queremos cantar com alegria, porque queremos honrar e glorificarmos o teu nome. Pai querido, continua conosco. Dá-nos a tua paz. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em Jesus. Amém. Você pôde escolher. E entendo que tenha escolhido com sabedoria. Daí, quando poderia ser propriedade de outro, decidiu que seria propriedade de Deus. Logo está em segurança. Logo pode cantar. Canta, minha alma. Canta ao Senhor. Não somente porque Ele é digno de todo louvor, mas porque o Senhor é bom, é misericordioso, é benigno. 240. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros do além. Anjos descendo, trazem no alvor ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso
vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Quero ouvir os irmãos agora. Canta o Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. O dom de viver é magnífico. Dormimos ontem à noite e despertamos hoje. O Senhor nos concedeu e preservou o dom. Cercou-nos de uma multidão de coisas. Acima das nossas cabeças, um céu azul. E houve um monte sobre o qual o Senhor abriu seus braços para receber-nos a todos e acomodar-nos em seu plano salvador. Graças. 247. Graças dou, sim, pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infindo, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento e eterna ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre a Deus irei louvar. Bendito seja o Senhor. Agora, o próximo cântico, ele se encaixa perfeitamente no pensamento de que cada cântico é uma oração, e ele é mesmo uma oração. Nós vamos entoá-lo em pé. Gratidão, né? 245. Pai que estás no céu, venho te agradecer por teu cuidado e amor ao dirigir meu ser. Graças a ti, Senhor, meus lábios em louvor não podem expressar quão grato sou a ti. Graças a ti, Senhor,
por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor, graças a ti, Senhor, graças a ti, Senhor, por tua proteção e bênçãos de tua mão. Graças a ti, Senhor, graças a ti, Senhor. Esse é um momento muito especial do nosso culto, quando nós levamos de uma maneira muito especial os nossos pedidos e agradecimentos ao nosso Pai. Nós temos muita fé em oração uns pelos outros. Temos a nossa arca. Não se esqueçam de colocar sempre os pedidos, os agradecimentos e de orar. E eu peço sempre, não se esqueça de orar por cada família da igreja, de orar pela família pastoral, de orar pelas famílias. Nós temos tantas famílias com problemas na igreja. Não deixemos de todos os dias nos lembrarmos dessas famílias. E agora eu convido aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e falar com o nosso Pai. Pai amado, aqui estamos, Senhor Deus, agradecidos por tantas bênçãos que temos recebido. Acabamos de cantar, Senhor Deus, louvores de gratidão pelas tuas bênçãos, e elas são tantas. E o Senhor nos perdoe, porque nós sempre nos esquecemos de lhe agradecer por tantas bênçãos, pela vida, pela saúde, pelo privilégio que temos de podermos estar aqui reunidos para louvar, adorar e ouvir as tuas palavras. Te damos graças, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado de cada um dos teus filhos aqui presentes. Nós podemos sentir a tua presença em nossas vidas a cada dia, a cada momento. Todos aqui, Senhor Deus, temos muito para agradecer. E te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Mas, Pai amado, nós estamos num mundo de pecado. E o Senhor sabe também que cada um de nós temos os nossos desafios, as nossas necessidades. Por favor, Senhor, não nos desampare. Que o teu Santo Espírito possa estar com cada um dos seus filhos a cada momento. Que nós possamos, nessa semana que estamos iniciando, ter a tua presença, ter a tua direção, ter a proteção dos teus anjos. Suplicamos, Pai, por cada filho teu aqui presente, por cada família aqui representada, e suplicamos de uma maneira muito especial pelos membros das famílias aqui representadas que ainda não se entregaram a ti. Todos nós aqui, Pai, temos muitas pessoas que amamos que estão afastadas dos teus caminhos, e nós suplicamos por cada uma delas. Nos prepare, Senhor, para a volta de Cristo. E que nesse dia que nós esperamos tanto, todos nós possamos ir ao encontro de seu Filho. E possamos ir ao encontro dele com as nossas famílias e com as pessoas que amamos. Suplicamos agora a tua bênção, uma bênção muito especial sobre Moura. Que ele possa, Senhor Deus, trazer a tua mensagem. Que ele seja simplesmente o seu portador. E que ao término desse culto nós possamos estar mais próximos de ti. Tudo isso suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor.
majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, tu és meu pai. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, me chamar. Esse louvor tem uma letra que expressa aquilo que todos nós aqui sentimos. Eu sou teu filho, meu Pai. Eu sei que pode ser que você esteja aqui nessa noite dizendo isso: Senhor, eu sou teu filho. Eu sou teu filho, meu Pai. Faz alguma coisa por mim. Esses dias, um homem que ultrapassou todos os limites do bom comportamento, da honra, teve as consequências dos seus atos bem visíveis na sua frente. Ele é muito conhecido. Agora eu vou mudar a telinha para cá, porque isso. Aí, muito bem. Nós tivemos uma aula espetacular aqui todo domingo, das 6 até as 7 da noite. O pastor Edilson está conduzindo uma série fantástica, com informações preciosíssimas e orientações da Bíblia Sagrada para nossa família. E se você puder, venha qualquer dia desses, mais cedo. Eu tenho certeza que você vai dizer assim: como o meu tempo Deus transforma em tempo precioso,
porque eu aprendo coisas tão profundas. E se você puder, venha, vai ser muito bom. E o pastor Edilson, ele usa a tela do lado de lá. Mas eu quero ver aqui a minha primeira imagem. E ela ainda não chegou. Do Power. Ok, muito obrigado, querido. Esse homem sofreu as consequências dos seus atos. Você sabe que a Bíblia Sagrada fala que nós não devemos nos alegrar com a derrota do ímpio, sabia? Eu não estou falando isso aqui com nenhuma alegria. Como eu queria poder dizer assim? Foi tudo um engano, ele não é aquilo que estão dizendo. Mas ele fugiu depois de ter abusado de algumas das suas pacientes e foi preso num país aqui bem pertinho, vivendo lá no maior conforto, mas a vida de um procurado agora já não era mais procurado, era capturado. E ele está lá. Pediu para ficar aqui pertinho de nós, não sei porquê. Pediu para ficar aqui no Tremembé, né? Porque ele tem amigos no Tremembé. Mas o que eu quero falar, primeiro eu quero dizer para os irmãos que ainda não conhecem que o nosso mais novo pastor, o pastor auxiliar, pastor Wilson, está ali com a sua família, a filhinha Ellen, o filhão e a esposa, né? Eu não lembro o nome do filhinho e da esposa. O Joabe e a Zélia. Olha isso, que maravilha, viu? Que alegria vê-los aqui, viu, pastor? Ele vai ficar conosco, né, até o final do ano. E nós estamos orando para que seja o final do ano 2015. E seja um momento de muita alegria para o Senhor e para a sua família estar entre nós. Porque para nós já é um momento de muita alegria, tá bom? Amém. Mas o que eu queria falar sobre esse caso do Dr. Roger Abdelmaci é justamente sobre as suas pacientes que foram abusadas. Você sabe que quando ele foi preso, muitas pacientes apareceram dizendo: eu também fui abusada. E nunca tinham falado nada. Sabe por quê? Porque quando se pratica justiça, a gente tem vontade de quebrar o silêncio. Várias pessoas vieram e denunciaram. A Igreja Adventista tem uma linda campanha chamada Quebrando o Silêncio, e o Clube de Desbravadores Luzeiros do Vale, que aliás recebe os cumprimentos da igreja pelos seus 35 anos. Esse clube é um clube onde você vai em qualquer lugar do mundo, do Brasil, o povo está falando dele, né? E nós queremos cumprimentar aqueles que já passaram pelo Luzeiros do Vale e aqueles que ainda estão lá, né? Nós temos aqui a mãe de das colunas, né? A irmã... Como é que é o nome da irmã mesmo? A dona Irene. A dona Irene é mãe de uma das colunas desse clube e o filho dela tem feito um trabalho extraordinário. Que Deus continue abençoando a sua família na representação do Clube de Desbravadores, na salvação de crianças. Que coisa mais linda esse trabalho que o clube faz. E o Clube de Desbravadores também participou, junto com esta igreja, dessa campanha, Quebrando o Silêncio, aqui no centro da cidade,
E muitas outras cidades eles são convidados para ir lá com a sua fanfarra, com aquela meninada super talentosa, né? Eles são também reconhecidos aqui na cidade, na Câmara dos Vereadores. Eles têm um dia especial na agenda da cidade. Esse clube é muito querido, meus irmãos. Está aqui mais algumas fotos desse clube tão especial, que está sempre envolvido com as principais campanhas da igreja. E essa campanha, Quebrando o Silêncio, foi uma campanha importantíssima, meus irmãos. Nós recebemos aqui nessa igreja e na Novo Tempo a comitiva da Unesco. Aqui ao meu lado estão alguns dos representantes da Unesco. E eles vieram conhecer o Clube de Desbravadores numa manhã, e eles ficaram encantados com a disciplina, a harmonia do Clube de Desbravadores com a fanfarra. E a Unesco está no Brasil, vocês sabem para quê, né? Vocês sabem por que a Unesco esteve no Brasil esses dias? Para acompanhar aquela programação lá do Criança Esperança, daquela televisão lá, né? Porque eles estão de olho, né? Se realmente as crianças são atendidas. Eu só fico usando o nome de criança para pegar dinheiro dos outros. E aí eles vieram aqui conhecer o Clube de Desbravadores, mas tiraram foto de tudo quanto era desbravador. Eles ficaram realmente encantados. E esse que eu estou aqui ao lado, o presidente, ele falou aqui nesse púlpito. Ele falou para algumas pessoas somente aqui, né? Ele falou assim: eu tenho visto que a sociedade não pode andar sem uma religião séria, né? Porque ele deve ter percebido da seriedade com que nós tratamos as coisas de Deus. E vieram aqui e conheceram como nós tratamos essa questão de quebrar o silêncio, de falar aquilo que vai ajudar as pessoas. Você sabe que eu gosto muito de conversar com os meus faraós, né? E um dia eu estava lá conversando com um deles e tinha uma denúncia para ser feita. E aí eu apertei para ele entregar a denúncia e ele me falou assim: mas eu não vou falar porque eu vou prejudicar a pessoa. Aí eu chamei ele e falei assim: ó, senhor, presta atenção numa coisa. Se o senhor não me disser, o senhor não está livrando uma pessoa, o senhor não está sendo legal com uma pessoa. Se você me disser, você vai estar ajudando essa pessoa, porque alguém vai corrigi-la. Então você tem que quebrar o silêncio e falar o que está acontecendo. Aí ele chegou para mim assim, Freitas, e falou: já que é para quebrar o silêncio, eu vou falar tudo agora. Era tudo que eu queria. Aí fiquei sabendo de tudo. Os faraós, está ali o Tiaguinho, né? E o Daniel está lá atrás. Cadê o Daniel? O Daniel está ali do lado do primo lá, ó, está lá. E um deles é que fez parte desse projeto, que eu fiquei encantado pela sua sinceridade em quebrar o silêncio. E tem que quebrar o silêncio mesmo, porque nós não podemos ficar calados quando uma coisa está errada. E o Clube Luzeiros do Vale, que está completando esta semana 35 anos, merece os nossos parabéns aí, que Deus os abençoe. O tema deste ano da campanha Quebrando o Silêncio foi turismo sexual, por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi esses dias, mas
tanta tristeza que parece que foi anos e anos e anos, anos-luz atrás, né? Porque a gente não lembra mais. E é bom não lembrar mesmo, né? Mas vocês sabem que aqui no Brasil, muitas crianças, você está vendo a perninha de uma menininha com um sapatinho que não é dela, né? Muitas crianças são oferecidas pelos pais para serem abusadas por pouco dinheiro. Não é muito dinheiro. E a Igreja Adventista está sempre atenta a isso. E existe esse turismo sexual e nós temos que ficar de olho. Às vezes é mais perto do que você imagina. Então sempre fique atento aos vizinhos da gente, né? Para de repente não deixar uma situação dessa ali na nossa frente e a gente não fazer nada. Mas hoje nós queremos ver na Bíblia um assunto tão importante, que tem um momento na vida que Deus quebrou o silêncio por você. Se você parar para pensar agora, você vai lembrar de um momento que Deus quebrou o silêncio na sua vida e falou assim: ô meu filho, ô minha filha, eu sou seu pai e agora você vai ficar comigo e acabou. Chega de viver no pecado. Não teve um dia que Deus quebrou o silêncio na sua vida e te trouxe para a sua maravilhosa luz? Teve um dia. Pode ser que esse dia tenha sido esses dias atrás. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que esse dia seja hoje. E hoje nós vamos falar sobre um homem que Deus quebrou o silêncio na vida dele. E eu estou falando de Jeremias. Você sabe que Jeremias é um dos poucos escritores da Bíblia que fala do governo de Dilma Rousseff? Vocês sabiam disso? Abra sua Bíblia em Jeremias 6. Eu fiquei impressionado, eu falei, como é que o Jeremias sabe disso? Jeremias 6. Abra sua Bíblia. Jeremias 6. E quem encontrou aí, por gentileza, puder ler em voz alta, para que todos possam ouvir o que diz Jeremias 6, verso 14, Osíris. Impressionante. Presidenta, como está a saúde do Brasil? Está tudo tão bom, está tudo em paz. É impressionante que Jeremias tenha advertido o povo de Deus com relação a um erro tão grave. Essa reclamação aí que Jeremias está fazendo era para o povo de Deus. Vocês vão lá, tapam a ferida lá com uma pomadinha e depois disso está tudo bem? Jeremias não teve uma vida muito fácil. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Para você ter uma ideia, os irmãos dele, os irmãos da igreja, jogavam pedra nele, maltratavam ele, zombavam do que ele falava. Mas ele passou a vida dele todinha fazendo
a vontade de Deus. A vida dele não foi fácil. Não foi fácil. Mas Deus disse algo maravilhoso para Jeremias e que Ele quer dizer para você nesta noite. Jeremias 1, vá lá em Jeremias 1, ou acompanhe aqui no telão mesmo. Está escrito que assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Veja que interessante. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Às vezes é difícil para nós aceitarmos a ideia de que já fomos tão pequenininhos lá no ventre da nossa mãe. Às vezes a gente fica conversando lá em casa e o Tiaguinho, ele demonstra essa dificuldade porque ele tem uma ansiedade de ser grande e ele não quer admitir que já foi tão pequenininho no ventre da mãe dele. Mas nós temos que lembrar que Deus nos ama tanto, que Ele diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Sabe por que todos vocês e eu estamos aqui nesta noite? É porque Deus já sabia quem você era lá no ventre da sua mãe. E o plano dele para salvar você já estava pronto. Falou: meu filho vai nascer. Ele vai caminhar por aí. A minha filha vai viver alguns anos, não vai saber nada a meu respeito. Mas um dia eu vou encontrar com ela e ela vai me aceitar. E ela vai aceitar o plano da salvação. Lá no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E é interessante a gente perceber que o significado de conhecer, segundo o dicionário Aurélio, é criar dando forma, dar certa configuração, fabricar, fazer, ter uma justa ideia de si própria. Então, uma pessoa, para dizer que ela conhece, ela tem que ter uma justa ideia de si própria. Não se enganar, né? Não se enganar. Somos todos pecadores, cheios de defeitos, de falhas, e precisamos de Deus para nos educar, para nos orientar, para nos guiar no caminho. Sócrates já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. No Salmo 139, versos 15 e 16, o salmista diz assim, ó: os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Se você olhar para trás, você consegue ver que Deus estava preparando o caminho para um dia se encontrar com você? Deus sempre, para todos os bebezinhos, Ele planeja um encontro. Quando Deus se encontrou com você? Quando você se encontrou com Deus? Nós podemos ler ainda no Salmo 139, do verso 1 até o verso 10. Abra sua Bíblia para você enxergar melhor. Salmo 139, do 1 ao 10. Diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as suas mãos. Tal é sobremodo, ou melhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo para os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Deus sabe tudo da sua vida, desde que você era um bebezinho. Nós vamos ver agora um vídeo para entender melhor o que Deus quis dizer nestas palavras da Bíblia Sagrada. Acompanhe. Semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a nidação. Na 5ª semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma, e é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na 9ª semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Com 10 semanas de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma noz. Ele está passando de embrião a feto. O rosto está formado e começam a surgir os botões dentários, que virarão os dentes. A partir de agora, os órgãos crescem rápido. A membrana que ele tinha entre os dedos já sumiu. As unhas e as impressões digitais estão em formação. O bebê abre e fecha as mãos e contrai os dedos dos pés. Graças aos reflexos e aos músculos, o bebê se mexe bastante. Mas só dá para sentir os chutes dentro da barriga por volta das 20 semanas de gestação. A pele do bebê ainda é transparente e permite ver os órgãos. O cérebro, o sistema nervoso e o intestino estão crescendo. O fígado produz glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelínica, que vai desaparecer. O cordão umbilical tem muito trabalho. O oxigênio e os nutrientes chegam ao bebê por uma veia. Depois, o sangue volta para a placenta por 2 artérias do cordão. Na 12ª semana, os rins produzem urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole esse líquido de novo.
Na semana 14, os olhos e as orelhas do bebê estão no lugar certo. Ele faz até caretas. Está começando o segundo trimestre da gravidez. Para muitas mulheres, é o período da gestação em que elas se sentem melhor. Entre 15 e 20 semanas, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece rapidamente, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco encefálico até chegar à coluna. De lá, se estendem aos membros. O esqueleto do bebê também está em transformação. A cartilagem, antes macia, começa a endurecer e virar osso. Esse processo de enrijecimento acontece primeiro nos braços e nas pernas. O desenvolvimento sensorial acelera. O cérebro do bebê está designando áreas especiais para olfato, paladar, audição, visão e tato. Agora o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe, assim como sua voz. É hora de ler ou cantar em voz alta. Alguns bebês nessa fase até chupam os dedos. Com cerca de 18 semanas, as mães entram em uma das fases mais emocionantes da gravidez, a de sentir os movimentos do bebê. As mexidas de braços e pernas podem a princípio parecer leves coceguinhas, mas ficarão mais fortes e frequentes a cada semana. Na 20ª semana, o bebê pesa cerca de 280 gramas e mede uns 25 centímetros da cabeça até o calcanhar, mais ou menos o tamanho de uma cenoura. Esta semana comemora um importante marco. Metade da gravidez já passou. Aqui começa o último trimestre de gestação. Com 28 semanas, o bebê pesa pouco mais que 900 gramas. Seu peso triplicará até o nascimento e produzirá uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido fora do útero. O esqueleto do bebê está endurecendo, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. Na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Bilhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais que serão essenciais no aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. O bebê consegue abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também ouve bem e é capaz de perceber conversas e música. Com a aproximação do parto, a pele do bebê perde pedacinhos do verniz caseoso, uma substância esbranquiçada que recobre todo o corpo para protegê-lo do líquido amniótico. O bebê engole alguns desses pedaços junto com outras secreções. Isso se transformará em suas primeiras fezes. Na 37ª semana, a pele está rosada e macia. O bebê não é mais tão enrugado e já tem a aparência de recém-nascido. Ele está ganhando uns 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,7 kg. Se nascer agora, não será mais considerado prematuro. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo. Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo.
Na terceira e última fase do parto, a placenta se Veja desprende que e sai. O bebê começa a respirar sozinho. coisa e ainda impressionante. Deus não conhece você só porque você veio à igreja. Deus conhece você desde o dia que você era uma sementinha. Porque Ele fala assim na Bíblia. Então não pense nunca que Deus não te ouve, que Deus não sabe das suas necessidades, porque Ele fala na palavra dele: eu te conheço, não é de agora, é desde o dia que você estava lá na barriguinha da sua mãe. E Ele preparou tudo durante tantos meses para que você tivesse acesso à salvação. E ele gosta de afirmar e reafirmar isso. Olha o que ele diz no final de Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A alegria de Deus é passar a vida toda com você, desde o dia que você foi uma sementinha. É a alegria de Deus passar a vida toda com você. Tudo isso para que você possa se encontrar com Ele quando Ele voltar. Tudo que você passou na vida, tudo que você enfrentou nessa vida, todas as dores, lutas e aflições, Deus estava preparando você e continua, viu? Continua te preparando para o grande dia da sua volta. Eu vou contar para você a história de um menino que queria brincar de bola. Hoje eu tive a alegria de brincar de bola com alguns colegas aqui, o Daniel, o Eloy. Quem mais estava lá brincando hoje, né? Os outros meninos estão lá fora, né? Mas os diáconos que enquanto a gente fica aqui, eles ficam cuidando ali dos carros na rua, né? Esse menino, se tinha uma coisa que ele gostava de fazer, era jogar bola. Jogava bola todos os dias. Só descansava um. Mas a história desse menino não foi só de jogar bola e uma história feliz. A mãe dele morreu há pouco tempo. E antes de morrer, ela, numa conversa com ele, falou assim: meu filho, quando você nasceu, a mamãe não tinha condições de ter um outro filho. Eu já tinha a sua irmã e eu fiquei preocupada porque a situação era muito precária. E algumas vizinhas minhas falaram para mim assim: olha, você toma um chá que nós oferecemos para outras pessoas e diz que esse chá tira aquela sementinha. Esse chá é muito forte, tira mesmo. E tem até alguns casos que, se o chá não tira, a criança nasce
deficiente. Então falaram assim: toma 2 doses. Toma 2 doses. E ela tomou as 2 doses. Mas que, pelo que vocês estão vendo, o bebê nasceu. O bebê nasceu. E tudo que ele queria na vida era jogar bola. Como ele gostava de jogar bola. Mas com 7 anos, uma vizinha muito amiga do pai dele, o pai conversava muito com essa vizinha, uma senhora distinta, elegante, muito cordial, bondosa. Essa vizinha vivia conversando com ele assuntos espirituais. Até que ela percebeu que havia uma semelhança entre os assuntos que ela falava com aquele homem. Ele tinha um respeito tremendo por Deus e pelos mandamentos do Senhor. Ele vinha de uma herança judia. E aí ela falou assim: nós também guardamos o sábado e temos uma reverência muito grande por Deus na igreja. Deixe seu filho ir lá com a gente. Não, meu filho só vai adorar um Deus, não vai numa igreja. Mas depois daquela senhora insistir um pouquinho, ela levou o filho para a igreja. Esse menininho aí levou para a igreja. E hoje eu sei, porque Deus não deixou que aquele chá em dose dupla matasse aquela criancinha. Sabe por quê? Porque Deus queria que ele brincasse de bola e fosse um servo seu. O menininho cresceu. Ele se batizou na igreja e ainda continua amando brincar de bola. Continuo fazendo isso com a maior alegria da minha vida. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque aquele chá não funcionou em dose dupla. Eu não tenho nenhum defeito físico. Talvez a minha esposa vai dizer assim, mas mental ele deve ter um monte. Mas como eu agradeço a Deus por fazer parte dos planos de Deus. Quando eu leio o que Ezequias escreveu, e Deus falando para ele: eu te conheço desde o ventre. Antes que você se formasse, virasse o bebezinho lá na barriga da sua mãe, Deus te conhecia. E não tem chá, não tem remédio que vai impedir Deus de te fazer conhecer o plano da salvação. Crianças assim crescem muito carentes. Às vezes eu acho que minha esposa sofre bastante, porque quando alguém dá tchau para mim, a sensação que eu tenho é de abandono total. Às vezes eu estou despedindo ali dos irmãos na igreja, eu fico olhando assim e falo: nunca mais eu vou ver essa pessoa. Se eu chegar em casa e minha esposa não me der atenção,
Estou sendo rejeitado, ela não gosta mais de mim. Sabe por quê? Porque as sequelas de uma rejeição, elas ficam para toda a vida. Para toda a vida. Se eu estiver pregando na igreja e um irmão sair ali pela porta, eu já fico assim, que desastre. Fui abandonado em pleno culto. Porque são os efeitos da rejeição. Mas Deus foi tão bom que Ele não me faz sofrer por isso. Às vezes eu dou até risada, sabe? Essas pessoas que foram rejeitadas, elas são muito carinhosas com os outros. E sabe por quê? Porque elas estão querendo carinho de volta. Extremamente carentes. E o que eu estou falando aqui não é só a minha história. Talvez um dia você tenha sido rejeitado de alguma forma. Talvez um dia você tenha se sentido sozinho, sozinha, de alguma forma. Abandonado mesmo. Mas Deus vai lá com sua palavra bondosa e diz que em Apocalipse 19, verso 1, e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus te conhecia lá na barriguinha da sua mãe. E Ele já está vendo você na grande multidão dos salvos. Você crê nisso? Você entende isso? Assim como Ele te conhecia antes de você se formar, Ele já vê você lá na Cidade Santa. Ele já vê você no meio daquela grande multidão. Foi por isso que Ele preservou a sua vida. Se foi de um acidente, se foi num assalto, se foi numa situação limite de uma doença, Ele preservou a sua vida para você fazer parte da grande multidão e um dia estar com Ele na terra prometida. Ele quer ver você entre os salvos. Se as dores dessa vida um dia foram muito, muito duras com você, não pense que Deus não sabia de nada. Não sabia de nada. Ele sabe tudo da sua vida há muito tempo. E Ele quer ficar com você para toda a eternidade. Se você teve algum dia na sua vida dúvidas se Deus te amava, a palavra dele diz que Ele te conhece e que o prazer dele é estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei que luta você vai enfrentar essa semana, mas você pode ter a certeza. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu não vou dizer, como dizem por aí, pode ter certeza da vitória. Não, não vou dizer isso. Mas você pode ter a certeza de que Deus vai estar lá com você.
E você quer coisa melhor que isso na vida? Deus ao seu lado em todas as provações. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, é tão bom estar vivo e ver os meus irmãos nessa noite. E eu sei que eles estão dizendo a mesma coisa. E que há muita gratidão nessa igreja agora. Tem muita gente dizendo assim: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, meu Deus, porque me deixou viver e me deixou conhecer o plano da salvação. Oh, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Não deixa a gente duvidar, ó Deus, do seu amor, porque desde que a gente estava lá na barriga da nossa mãe, o Senhor estava cuidando de nós, e que o seu prazer é estar conosco todos os dias. Não deixa a gente duvidar não, Senhor. Dá-nos uma boa noite de descanso e uma semana de paz e tranquilidade, menos ansiedade e mais confiança no Senhor. É o que rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma ótima noite para você. Gostaria de merecer a atenção da igreja. Moura, a gente já gosta muito de você, sempre gostou muito de você. Mas agora, depois que nós conhecemos a sua história, nós vamos gostar de você duplamente, 2 vezes. Não é isso, igreja? Obrigado, que Deus te abençoe, tá bom? Queria apenas lembrar a igreja de que toda quarta-feira nós estamos tendo aqui uma série do Apocalipse com o pastor Arilton. Você é nosso convidado. Traga os seus amigos, estejam aqui conosco. E todo domingo à noite, o Moura já falou no início do sermão, nosso querido pastor está aqui, ele traz uma série também especial sobre a família. Venha com a sua família, estejam aqui conosco. Tenham todos uma boa semana e que os anjos de Deus o acompanhem até os vossos lares.